para o pessoal não estranhar se eu ficar me referindo a você de negão toda hora, porque é como eu te chamo, né? Eu não te chamo de Wesley, Ah, sim. né? Pro pessoal aqui não estranhar. Olha, negão, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação enorme ter você aqui. Quero agradecer o teu sim, embora você sabe que eu discordo de ter feito o convite para você. Mas é aí que a gente vê quem manda aqui em casa, Hum. né? Aí que a gente vê quem manda aqui em casa. E quem manda no casamento católico, né? Então, um manda, o outro obedece, então eu tô só obedecendo. Bobão. Negão, Sei que você me ama, Fernando. Sei que a ideia é tua. a gente tá muito feliz de ter você aqui. Você sabe o quanto nós respeitamos a história de vida de qualquer pessoa, a gente sabe o quanto isso é sagrado. Não importa se a pessoa já teve uma experiência profunda com Jesus ou não, toda a história de vida, porque a vida provém de Deus, é sagrada e a gente leva isso muito a sério. Então, eu quero agradecer você hoje pela tua predisposição em trazer para nós aqui a tua história, que é o teu sagrado. A gente fica muito feliz, eu tenho certeza que vai ser um presente para nós aqui, para mim, para a Tassiana, mas também para todos que entrarão nessa live e que vão ver esse vídeo depois aqui, não tenho dúvida que vão ser presenteados aqui por um banho de graça essa noite. Amém. Amém, irmão. Muito, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz também, embora um pouco receoso, porque apesar de eu já ter manifestado, disseminado um pouco meu testemunho aqui na minha paróquia, em alguns movimentos, é a primeira vez que eu coloco meu testemunho para fora numa live para pessoas que eu desconheço, enfim. Sim. Então, a gente fica um pouco receoso, mas feliz com a oportunidade também de transmitir aquilo que Deus fez na nossa vida. Sim, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Vai ser tudo tranquilo e vai ser um presente para todos nós, para você também. Negão, Amém. se apresenta antes da gente partir direto para o teu testemunho, se apresenta, da onde você está falando, o que, Perfeito. conta para nós um pouquinho. Tá. Lindos e lindas, boa noite com muita alegria. Eu me chamo Wesley, Wesley Gonçalves, tenho 31 anos de idade. Vocês podem se espantar porque aparentemente eu, né, aparento ter 18 anos, mas enfim, a maturidade de 45, mas a idade mesmo exata é de 31 anos de idade. Eu moro aqui em Caieiras, pertenço à paróquia Santa Rita de Cássia e sou noivo da minha linda Juliane que está aqui com a gente. Em breve vamos nos casar, se assim Deus permitir. E, e é isso. Vamos para Muito bem, cima. muito bem, olha. Inclusive, espero ouvir um pouco da Juliane aqui, porque você sabe, o casamento católico tem muita gente que está nessa fase também de busca da pessoa amada, está em período de noivado, então vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho da Juliane também, tadinha, né? Nós vamos rezar muito por ela também, viu? Eu estou pensando até, se você puder, contar o teu testemunho bem Olha aí, breve, mudando o coração para a gente aproveita o resto da live e faz uma oração por ela. mais do que eu rezo por essa menina, mais do que eu rezo por ela. Negão, eu sou todo ouvidos, nós somos todos todo ouvidos. Eu queria pedir aqui para o pessoal, recebam aí com muita. A Wilma já comentando aqui, alegre, divertido, amoroso. É isso mesmo. Quem? O seu genro ou eu? O seu genro ou eu? Não, você. Ela faz outros elogios para mim também, eu sempre e agradeço, mas certamente já está falando de você porque ela é apaixonada por você também. Padre Padre Diogo, então, Diogo. olha que prestígio. Por isso que você percebeu, né, alguma, não sei, uma unção. Padre Diogo. Você Ricardo percebeu. Lindo. Olha Ó o quem Galo. entrou Galo, agora. Não, mano. Galo representa VIP. não. Ó o Galo, Galo aí. Agora Saudade, Galo. essa live vai estourar agora com a entrada do Padre Diogo, o Galo, Rodrigão. Olha só, hoje eu tive que entrar para Ó o ver. Galo, olha o que o Galo comentou. Hoje eu tive que entrar para ver se era verdade. Não é, negão. Não é isso, não. Não é isso. Sabe o que que é? Isso é dor de cotovelo, porque o Galo, a gente sempre provoca ele para entrar numa live conosco, mas ele fala que não, que a live não pega ele, né? Então ele, na verdade, está com dor de Olha só. cotovelo, ele não suporta ver você, então, aqui numa live. Mas ok, ok. Um dia Deus vai Somos o colocar o Wesley. coração dele.
Boa noite, Pamela, Renan Carvalho, seus lindos. É isso mesmo. Deus Aí, abençoe. e a sua bênção, Padre Diogo. Abençoa a gente aqui nessa live. Abençoa, Padre. Pelo amor de Deus. Padre Diogo, Ó, inclusive, a Guigui linda. queria comentar, inclusive, Padre Diogo vai estar conosco aqui no encerramento do mês dos homens. O Padre Diogo vai tocar num tema muito profundo, vai fazer um fechamento aqui, vai fechar com chave de ouro. Eu já quero colocar essa deixa aqui para nós, para o pessoal acompanhar as lives de quarta-feira, que o Padre Diogo estará conosco. Amém, Padre. Obrigado Fogo pela tua... labareda com o Padre Diogo, então, esse casamento católico, hein? Negão, somos todos ouvidos. Perfeito. Bom, sejam bem-vindos os que entraram aqui recentemente a essa live. Deus abençoe a presença de todos vocês. Para mim não é uma novidade contar o meu testemunho, uma vez que eu tive o privilégio de contá-lo em determinados momentos aqui em obras de evangelização da nossa paróquia. Porém, é uma novidade estar aqui contando o meu testemunho abertamente, de forma online. Bom, tenho 31 anos, né? O Fernando, inclusive, eu sou padrinho de casamento do Fernando e da Tassiana, esses lindos maravilhosos. Tem um padrinho que eles não erraram na escolha, foi eu. Então, graças a Deus, né? Mas, voltando um pouco à minha vida, meus amados irmãos, começando lá, eu vim de uma família comum, normal, onde nunca tivemos tudo, mas também nunca nos faltou nada. Uma família muito unida, inclusive. Somos eu, minhas duas irmãs já casadas, moro atualmente com a minha mãe e, infelizmente, meu pai já foi para o céu e faz, inclusive, agora 6 anos que ele nos deixou. Mas, antes disso tudo, a gente tinha uma família comum, sempre gostei de estudar. Na minha adolescência, talvez as pessoas que me conheçam hoje nem acreditam, mas na minha adolescência, eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha poucos amigos, não conseguia me expressar muito, tinha uma dificuldade de me inserir num círculo social, e eu sofri um pouco com isso. Então, eu tinha ali como aliados as minhas irmãs, o meu amigo vizinho, o meu amigo que cresceu comigo e pronto. Eu tinha muita dificuldade. E na escola eu conseguia absorver um pouco de amizades quando o assunto era educacional, quando tinham-se trabalhos para poder fazer. Quando não era isso, na educação física, quando eu falava que eu ficava no gol, aí porque ninguém queria pegar no gol. Aí eu falava, não, eu vou pegar os 3 gols, são meus. Aí eu era escolhido. Então eu tinha um pouco de dificuldade de me relacionar e de me comunicar. E isso foi mudando aos poucos. Para mim isso não tinha um trauma ou algo a ser tratado. Naquela época era muito simples, existiam-se as zoeiras, mas não existia o termo bullying, então isso não me afetava tanto, né? Emocionalmente, mas socialmente era algo que eu enfrentava quase que diariamente. E fui crescendo, sempre muito educado, sempre muito respeitoso dentro da família, até que nos meus 17 para os meus 18 anos, eu conheci outras amizades, né? E essas amizades me fizeram eu sair um pouco da minha caixinha, que aparentemente era boa, era natural, né? Fazia parte da minha vida. E eu comecei a conhecer o álcool, né? Comecei a beber, enfim. E essa bebida foi tirando um pouco da minha paz na questão que eu cada vez mais intensificava, né? E gostava dessa vida, porque estava conhecendo outras pessoas, estava conseguindo me socializar facilmente. Uma coisa que eu não tinha para minha vida era me relacionar com mulheres, né? A famosa ficada na minha época. Eu não tinha, porque eu era muito tímido. Então, o álcool fazia que eu ficasse desinibido, até mesmo com os meus amigos na época. Então, eu comecei, ora, beber muito, e era uma coisa que não era da minha realidade, porque eu fui beber pela primeira vez um mês antes de completar 18 anos de idade. E com a bebida eu comecei a frequentar muitos bares, muitas baladas, enfim, a fase adulta. Eu comecei, até no último ano da faculdade, onde eu amava estudar, eu começava a cabular na escola, pulava o portão para poder beber, né? Era uma coisa que era fora da minha realidade. Uhum. E com essa bebida, né, eu me tornei adulto, então um pouquinho mais de liberdade, né, menos privações dos meus pais. Então eu comecei não só a beber, mas como a ficar com muitas meninas e conhecendo a questão do desrespeito mesmo com a mulher, por conta da conquista barata, por conta de um desejo carnal, né? Uma questão de conquista barata na questão de ir para balada, verificar quem ia ficar com mais quem não ia ficar com tanta gente. Então tinha aquela coisa,
duas disputas nós tínhamos na época, né? Aos finais de semana. Com quem que a gente ficaria mais e quem ficaria mais embriagado, mais bêbado, né? Essas eram as nossas disputas e a gente achava que estava arrasando na época, né? Fazíamos cursinho na Lapa para poder fazer faculdade e às vezes a gente faltava para poder ir para prostíbulo, para a zona. Então eu fui perdendo um pouco o tino da minha vida para esse lado e na época considerando totalmente normal, que era um absurdo. E enquanto isso na minha casa eu simplesmente mentia. Eu continuava com a imagem de bom menino, de bom moço, né? Uhum. Porque dentro da minha casa eu era muito educado, muito respeitoso, muito amável, muito estudioso, pensava, tinha expectativa de vida, gostava de trabalhar, mas fora essa realidade, eu tinha como se fosse uma vida dupla, né? Tanto que a questão da bebida era muito comum nas minhas famílias, sempre terem tomado cerveja, minha família é muito festeira, e eu não conseguia beber uma latinha de cerveja mesmo na minha fase adulta, porque eu achava que aquilo poderia me entregar. Né? Então eu tinha vergonha de beber com os meus primos adultos, com os meus tios, com o meu pai, inclusive, que sempre bebeu. Então eu tinha vergonha de tomar uma cerveja com ele, porque eu achava que eu poderia me comparar com ele. Né? Uhum. Então, diversas vezes, eu ia para balada, chegava muito bêbado. Quando eu estava muito bêbado, eu não poderia ir para minha casa, porque eu sempre morei em casas muito pequenas. Então minha mãe sempre muito preocupada. Então, ela ficava acordada até a gente chegar em casa, né? Então ela não poderia me ver naquele estado nunca, eu não me permitiria ver ela embriagada. Então eu tinha que ligar na madrugada, dormir nas casas dos meus amigos, ou então quando eu acreditava que eu poderia estar bem para ir para minha casa, eu passava a noite inteira no banheiro. Inclusive a Sueli, minha irmã, não sei se ela tá aqui, ela já me dedurou uma vez para os meus pais. Ela tá Nunca aqui, esqueço disso. ela tá aqui e tá te dedurando. Ela, na verdade, tá gritando aqui, mãe, vem cá ouvir tudo que ele tá falando. Sangue do Cordeiro, minha mãe tá lá na sala, eu tô aqui no meu quarto. E, enfim, era uma vida assim que e na época eu acreditava que eu estava certo. Na época eu achava que era assim que tinha que ser vivido, né? Que eu poderia ser feliz desta única forma. As conquistas baratas e, e as festas, né? Tanto que eu comecei a fazer bailes funks. Eu promovia eventos aqui no meu bairro de bailes funks com uns amigos, né? Uhum. E Uhum. o fato de a gente acreditar que a gente não roubava, que a gente não prejudicava a vida alheia, a não ser a das mulheres pela conquista barata, de a gente não consumir drogas, a gente achava que estava no caminho do bem, mas obviamente não, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, não posso falar pelos demais. E eu fui assumindo e tomando um controle totalmente desregrado na minha vida, tanto que quando eu comecei a namorar, eu tinha um outro relacionamento, né? Uhum. Foi um pouco triste. Lá no auge dos meus 21 anos, eu estava com uma pessoa e assumi um outro namoro, enfim. E achava que era agradável ter essa vida, né? Dessa vida de sexo desregrado, porque eu fui conhecer de fato o sexo, que antes era só uns beijinhos, ia pra balada, depois a gente ia para as noites, para as casas noturnas, a gente ia fechava a casa de algum amigo e ficava lá com um monte de gente. Era realmente, infelizmente, uma zona mesmo, né? E isso eu fui levando por vários anos, né? Até que eu comecei a namorar mesmo. Meu primeiro relacionamento não é o que com a Ju, hoje. Uhum. O meu primeiro relacionamento, que inclusive durou 4 anos e 8 meses, né? Eu passei a controlar a minha vida porque eu tinha a questão de ser uma pessoa, assim, responsável, no limite, de não prejudicá-la, né? Então, eu passei a não... nunca foi meu feitio de trair, né? Então, eu passei a ter um relacionamento, mas nesse relacionamento existia muita bebida, existia muito sexo desregrado, existia tudo isso, né? E era uma vida... E nisso tudo, Fernando, voltando um pouco, eu tinha os sacramentos, mas eu não fazia valê-los apenas na minha vida, né? Eu era batizado, tinha Eucaristia, tinha a crisma no meu auge dos meus 15 anos. Eu abandonei a igreja, né? Fiz totalmente ao contrário do que o sacramento da crisma nos pede. Então, essa vida, eu era um católico pelo batismo, mas não um católico praticante, né? Eu vivi sempre lá nas igrejas, mas eu nunca nem sabia o nome do meu padre, da paróquia, ia para a igreja quando tinha alguma celebração na questão de um matrimônio, né? Mas fora isso eu não tinha uma vida religiosa. Então era muito mais fácil também, digamos assim, estar afastado das coisas de Deus, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu tinha recebido na minha inicialização cristã.
Então eu sim. estava longe disso, né? Perturbado disso. Então eu não tinha uma vida de fé, não tinha uma vida religiosa, eu tinha uma vida extremamente humana, né? E parte dela mundana, digamos assim. E eu achava que essa era a minha vida. Quando eu estava nos pagode, eu via as pessoas indo para a igreja, tudo bonitinho, eu ainda caçoava, assim, falava, nossa, como que essas pessoas podem ser felizes? Não é mesmo? Despejando um pouco do dia dela para estar na igreja, e eu também não entrava na minha cabeça as pessoas que serviam na igreja de graça, de forma voluntária. Para mim, as pessoas tinham que ganhar, tinham que ser remuneradas. Eu encarava aquilo como um serviço profissional, como todas as pessoas tinham. Eu não entendia que as pessoas abriam mão de determinada parcela do seu domingo, do seu sábado, para ir para um encontro, para ir para uma igreja, se existia uma vida de futilidades, né? Uma vida de que promovia aquela alegria repentina, momentânea. Não entrava na minha cabeça, entendeu? Eu não sabia o que era aquilo e muitas vezes eu julgava, né? Eu não só respeitava, que é o fato, o princípio do respeito entre todas as coisas. Eu posso não concordar, mas eu deveria respeitar. Eu julgava. Inclusive, quando... É até vergonhoso, mas, enfim, como eu já me confessei, já estou livre disso, mas eu achava tão interessante ir para a zona que tinham alguns amigos que partilhavam da minha vida que achavam, assim, que era errado, né? Eles falavam, nossa, nada a ver, isso não é legal. E eu falava sempre para um ou outro amigo, não é errado, porque a gente não está forçando, a gente está pagando, a gente tem dinheiro, a gente paga. Então, eu ainda tentava induzir, eu corrompia, ao invés de manifestar um desejo de respeito e de não convidar, muito pelo contrário. Então, eu fazia isso, para você ter uma noção, eu levava algumas pessoas que iam casar para despedida de solteiro, eu organizava despedida de solteiro nesses lugares, nesses antros. Eu achava completamente normal, né? Então eu não tinha essa razão de ser, eu não tinha maturidade, nem maturidade normal mesmo, e muito menos maturidade emocional, espiritual, e eu achava que aquilo era a vida. E enquanto dentro de casa, o meu pai assumia uma disfunção alcoólica, né? Uma dependência muito grave, que aquilo também dentro de casa corroborava para muitas brigas, muitas discussões, né? Então eu também já não tinha uma vida saudável com o meu pai, né? Eu lembro que algumas vezes alguns amigos do meu pai, que meu pai era muito popular, falavam que me via em algum lugar, que eu bebi, eu desmentia, falava com meu pai que eu não bebia porque eu não queria ser associado à imagem que ele já representava pra gente, né? Enquanto ele perdia, ele descontrolava, então ele foi assumindo mesmo o alcoolismo, nisso geravam-se muitas intrigas, muitas brigas, faltava a questão do respeito, da afetividade, da animosidade dentro de casa, então eram muitas discussões ao ponto de eu falar para minha mãe várias vezes para não ficar mais com meu pai, né? Então eu tentava ainda separá-los de um casamento que foi, na época, muito santo, muito católico, né? E eu queria que minha mãe desistisse do meu pai, né? Porque meu pai estava alcoólatra. E eu permitia, eu falava para mim mesmo, né? Que eu bebia muito, era muito farrista, eu falava que nunca seria alcoólatra, né? Eu fugiria desse estigma. E eu me comparava. E então eu não tinha uma vida muito fácil com meu pai. Não tinha, infelizmente. Só que surgiu, na época aqui em Caieiras, a onda do acampamento. Então muitas pessoas estavam fazendo acampamento, né? Ora pessoas que eu conhecia, ora pessoas que eu não tinha nenhum princípio de conhecimento. E aí quando quando o Kenner e a Amanda foram, são um casal lindo, meus irmãos, eles foram... O Peninho tá aqui, inclusive, mandando coraçãozinho para você. Eles voltaram diferentes, né? E aí eu entrava no carro, eu não tinha carro na época, eu só andava de carona para tudo qualquer lado. O Kenner era meu táxi. Eu entrava no carro do Kenner e era louvor. Louvor. E eu nem sabia o que era louvor, não sabia, não escutava música de Deus. Para mim era um desperdício escutar. E eu entrava no carro do Kenner para pegar uma carona e era música de louvor. Eu falei, Kenner do céu, o que esse acampamento fez com você? E ele falava, tanto que ele fez, em 2012. Foi. E eu fui fazer meu acampamento em 2014. Eu demorei 2 anos e o Kenner era meu irmão. Eu via ele praticamente todos os dias. A minha resistência era tão grande de se encontrar com Deus que eu via ele esse tempo todo falando de Deus pra mim e eu respeitava na questão, tipo, tá bom, Kenner. O Kenner passou aí pra missa todo domingo. Eu falei, gente do céu,
que nem tá indo pra missa todo domingo. O que tá acontecendo? E aí a minha irmã foi. A minha irmã foi antes de mim. E a minha irmã tem um senso muito apurado, assim. Ou ela gosta muito, ou ela não gosta nada. Ela é extremamente radical nisso. E quando a minha irmã foi, e ela voltou falando que era bom, que valia a pena eu ir, eu falei, meu Deus, se minha irmã gostou, e eu que sou muito aberto a desafios, a novidade, muito espontâneo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou gostar também. E o pessoal falava pra mim que, Wesley, vai que o acampamento é a ua cara. E aí eu acreditava, meu, vai ser só alegria, vai ser só animação, vai ser vários obstáculos, vai ser um monte de coisa da hora, assim, tipo, vai ser gincana igual na escola, igual interclasse, aquelas coisas todas. E não vou, amados irmãos, não sei se todos aqui são católicos, se são campistas ou não posso me ater a muitos detalhes, porque é uma obra que garante o segredo e a surpresa para todos, porque é uma obra que é convidada para todos viverem. Então, não vou ater aos detalhes por conta disso, tá? E aí eu fui. E lá eu não sabia que eu ia enfrentar alguma coisa, né? E lá eu descobri muita coisa na minha vida. Para mim, eu fui sem respostas nenhuma, sem perguntas nenhuma, mas eu vim com uma bagagem de respostas, né? E lá eu me conheci de verdade. Lá eu sei quem eu era, né? E eu falei, meu Deus do céu. O chamado foi tão grande, Fernandão, que eu não precisei que ninguém de lá ou alguém daqui, porque ninguém me falou que eu ia encontrar. Eu identifiquei ali tão forte no que eu precisava mudar, sem ninguém conhecer, sem eu precisar abrir a minha boca. Então só poderia ser Deus, né? Houve determinados momentos ali, dias do meu acampamento, que até hoje eu falo que em conjunto são os 5 melhores dias da minha vida, que eu falei assim, só Deus sabe disso. E só Deus poderia fazer esse meu chamado. É claro que teve pessoas que me ajudaram a levar isso, né? A Suelen, o fato de ter falado que era muito bom, o Kenner e a Amanda sempre terem insistido, a Mari ter conseguido a ficha para eu poder participar. Mas ninguém sabia da minha vida, ninguém sabia o que eu vivia, ninguém sabia como eu lidava com os meus sentimentos, com a minha realidade de ser. Somente Deus. Então o fato de somente Ele saber, somente Ele poderia me resgatar de um lugar que eu acreditava que eu estava bem. Mas eu estava no poço, né? Eu vivia uma vida dupla. Né? Ah, Wesley, você não matava. Mas o fato de eu não matar não significava que eu era perfeito. Eu tinha muita coisa para poder mudar na minha vida. E a partir do momento que, Fernando, que eu poderia mudar a minha vida, eu poderia mudar a vida das pessoas que estavam à minha volta. Não que eu ia ser o pregador, não que eu ia ser o evangelizador, mas a minha forma de pensar e o meu comportamento e eu deixar Deus agir na minha vida, isso faria uma diferença para as pessoas que estariam perto de mim. Porque eu seria uma pessoa muito mais honrosa, muito mais pura, muito mais edificada, porque Deus estaria me alicerçando. E em determinados momentos ali eu enxergava Deus conhecendo a minha intimidade e o que Ele provocava para eu poder mudar. E o meu primeiro chamado lá dentro foi eu saber como eu tinha que amar o meu pai. Então até hoje eu sou grato a Deus pelo fato de Ele ter me ensinado a amar o meu pai. Porque eu não o amava. Pelo menos também não demonstrava. Se eu não consigo demonstrar e se eu não consigo verbalizar, então eu não o amava. Porque não tinha como ter um amor pelo simples fato de Ele ser o meu pai, o meu criador, e nunca ter deixado faltar nada para nós em casa, que Ele era extremamente trabalhador. Mas eu não conseguia amar em gestos e nem em palavras. Então eu não amava meu pai. Quem me ensinou foi Deus. Então, às vezes, eu sempre coloco isso muito bem claro. Jamais vou conseguir agradecer a Deus pelo fato de Ele ter levado o meu pai. Mas eu vou agradecer a Deus pelo fato de Ele ter me ensinado a amar o meu pai e ter me dado um mês com Ele que eu nunca tive nos meus 26 anos na época que eu tinha. Então, Deus me concedeu isso. Foi um presente que Ele me deu pelo fato de eu ter aceitado Deus na minha vida lá no meu acampamento. Não é mesmo? Então, e aí eu falei assim, meu Deus, a minha prioridade é sair deste acampamento e amar o meu pai. E o fato de eu ter levado isso para o meu coração aqui fora fez com que eu assumisse ser um bom filho para Deus também. Porque, olha, eu ainda tinha falado, eu vou ser melhor para o meu pai, para o Jurandir, aquele que me criou. Mas tinha um cara lá de cima que havia me criado primeiro, que tinha sonhado comigo. Então era para ele também. E eu não tinha dimensão, porque o calor da emoção, a questão do Espírito Santo na gente, agindo, batendo de todos os lados, você não consegue dimensionar em palavras, talvez nem em gestos, aquilo que estava fazendo. Eu acho que Deus falou assim, vai meu filho, vai acreditando que você só vai ser um bom filho para o teu pai,
pensa que você vai me deixar de lado, que você não vai conseguir. Assumido uma proposta diferente para minha vida. Então, o fato de eu ter sido um bom filho para o meu pai, ter tentado ser um bom filho para o meu pai, eu de forma involuntária, mas de forma consciente, eu conseguia ser um bom filho para Deus. E as coisas foram acontecendo, Fernando. Era como se Deus tivesse me esperado esse tempo todo. Existe sempre, claro, o nosso livre-arbítrio, mas também existe o chamado de Deus já te preparar, né? E eu via que Deus tinha me preparado para esse caminho. Eu saí daquela terra, lá daquele acampamento, lá em Marília, né? Eu fiz a 500 quilômetros, sem saber como agir. A pessoa sai perdida. O que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o meu caminho? Porque eu só sabia, Fernando, o que eu não queria mais ser. Eu sabia disso. Foi evidente, né? Foi o contato. Ali foi assim, a gente está aqui falando sobre conversão, né? Para que a conversão exista, né, para que esse momento aconteça, é preciso uma experiência. E essa experiência ela é solidificada porque você tem fé naquilo que você viveu. Né? Em nenhum momento eu vi Deus na minha frente falando quem eu era. Eu sentia Ele. Embora Deus não seja um Deus de sentimentos, mas um Deus que a gente vive, né? Eu não só o tinha ali, eu estava sendo parte dele. E aí eu falava, meu Deus do céu, eu não sei, eu sei o que eu não quero mais para minha vida. Eu não quero mais ser esse Wesley. Eu não quero. Mas eu não sabia como colocar isso na prática. Né? Eu só sabia dizer não. Mas o que fazer? E aí as pessoas falavam, né, para mim quando eu saí, Wesley, a nossa paróquia é rica, a nossa paróquia é ativa, a nossa paróquia é grande, precisa muito de servos. E eu não sabia onde. Para mim só tinha pessoal que fazia missa, uma secretária para atender o telefone e um agente de limpeza. Para mim era só isso. Eu não sabia que existia ministério, vocação, pastoral, movimento. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para ser de Deus? Né? E foi um grande levante, porque aí eu tentava, falei, meu Deus, eu tenho os meus amigos até então. Eu tinha ido para esse acampamento com um relacionamento, não assumido, mas eu tinha um relacionamento com uma moça. E eu não sabia, e ela me via depois do meu acampamento, falava que eu estava diferente, que eu estava estranho. E como ela não entendia aquilo, e eu enxergava que as pessoas estavam me vendo como um lado negativo, até mesmo dentro da minha casa, dentro da minha família, né? Uhum. Meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, porque ela não é campista ainda, somente a Suelen me entendia, né? E eu queria atropelar todo mundo, entendeu? Eu chegava cantando, chegava gritando, eu não saía mais da igreja, eu não praticava nada, mas eu estava lá enfiado e eu chegava querendo contar tudo e atropelando o processo de todo mundo. Até que as pessoas tiveram que dar o chacoalhão, Wesley, você fez o acampamento, elas não fizeram, né? E aí eu fui tentando me policiar nessa questão de saber entender aquilo que eu estava vivendo, né? E com o coração muito aberto, Fernando. Muito aberto. E aí eu entro na parte assim, de que para você poder viver essa conversão, porque a conversão ela é diária, ela é constante. Não dá para eu ser de Deus hoje e amanhã não ser mais, né? É um caminho que eu devo seguir. E é aquilo que eu queria seguir, eu queria viver aquilo, né? E aí as pessoas começavam a falar para mim o que era comunidade. E aí, por mais que eu estava dentro da igreja, eu não me sentia. Falei, meu Deus, quando eu vou ser comunidade? Né? Eu falava, eu quero ser comunidade, eu quero fazer alguma coisa, eu quero conseguir falar de Deus, mas sem pregar, porque como para mim era tudo muito novo, Fernando, eu não conseguia me ver, tipo, pregando, sabe, com uma Bíblia na mão. Eu não conseguia, porque eu tava aprendendo isso. Falei, gente, eu não vou conseguir andar na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Né? Eu não vou conseguir falar, Deus te ama, meu irmão, segura. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero servir a Deus de uma maneira diferente. E aí, você, Fernandão, na época, fez uma formação de pregadores. E eu via que você anunciava, eu vi que pessoas, né, estavam querendo. E aí, na época, você não tinha meu zap, na época, nem sei se tinha zap, eu acho que já tinha zap. Tinha zap. E aí você me mandou um inbox pelo Facebook, me convidando. Aí eu falei, mano, pregador nada a ver comigo, né? Aí já é demais. Mano, pregar a palavra é um comprometimento muito grande. Só que aí você de novo mandou o convite. E eu falei, mano, eu acho que eu vou fazer. E aí quando eu falei isso para as pessoas, até mesmo para minha família, aí falaram, nossa, Wesley, aí já é demais ser pregador. Aí eu falava, não, eu quero fazer só para poder aprender um pouco mais de Deus, porque eu sou muito cru, sou muito raso, né? Mal sei o que é a Santíssima Trindade. Então eu quero voltar, eu esqueci tudo que eu aprendi na igreja, né? Não lembrava de nada. Falei, eu acho que é demais, mas eu vou fazer. Assumindo categoricamente, Fernandão, que eu jamais queria pregar.
que eu jamais estaria à frente de alguma coisa. Eu só queria conhecer Deus. Só queria saber mais da palavra, que eu queria defender isso para as pessoas que muitas vezes desacreditavam e blasfemavam dessa minha vida diferente, né? Eu falei, meu pai do céu. Eu ia tomar gosto, Fernandão, porque aí você né, propunhava encontros que a gente podia falar lá na frente, dava temas, e era você não ensinava só apenas a oratória, mas a questão de falar de Deus, de pregar algo bíblico. Eu falei, meu Deus, eu lembro que a primeira pessoa que eu falei da Bíblia foi de Jó, né? Que inclusive o Kenner me ajudou. O Kenner não pregava, mas o Kenner já estava à frente de mim nessa questão de espiritualidade. Então o Kenner me ajudou, nem sei se o Kenner vai lembrar, dentro do carro dele. Eu falei, mano, vai ter gente, o Fernandão falou que vai convidar outras pessoas, que eu não sabia quem que era, mas era os top da galáxia. Falei, mano, não vai dar certo, não sei o que, parará, parará. E aí foi, né? E eu comecei a tomar gosto, mas sem nenhuma pretensão. E em contrapartida, a Mari, que, né, tinha feito o convite, também tinha conseguido a ficha na época, ela tinha os contatos. A Mari, ela me convidou para servir num retiro, que eu nunca tinha feito retiro. Eu nem sabia o que significava retiro. Né? Ela falava que era uma espécie de acampamento, só que um pouco, né, menos dias, com uma outra linha de raciocínio, outra dinâmica. Eu falei, Mário, como que eu vou servir num retiro se eu nunca vivi? Aí ela, confia em você, negão. E ela deu uma série de tarefas para eu poder cumprir, para eu poder tomar a frente. E ela falou, eu confio em você, vai. E ela empurrou, ela falou, vai. E aí foi meu primeiro contato com a juventude, foi servir num retiro, né? E eu amei, Fernandão, eu amei. Eu falei, meu Deus, será que é a juventude? Será que é a juventude mesmo? Falei, meu Deus do céu. E aí você, o Zé, a Mari, a Ilma, vocês estavam criando, na época, uma espécie de um grupinho para poder tomar conta um pouco do acampamento, porque estavam tomando proporções muito maiores, né? Estavam fugindo um pouco do controle de uma ou outra pessoa. E aí vocês me convidaram para poder se juntar com vocês. Eu não me achava digno, né? E eu lembro que vocês, na época, tinha-se uma necessidade de falar que existia um grupinho que estava cuidando e eu não queria ser colocado o meu nome. Eu falava, não fala meu nome, porque eu ficava com medo das pessoas falarem mal de mim, que eu tinha chegado na igreja agora, que eu não sabia de nada, que eu não sabia de nada mesmo. Se eu conversasse com alguém sobre Deus, eu não saberia falar nada. Falei, eu não posso, então, por favor, deixa eu na surdina, deixa eu nos bastidores, que eu não quero que ninguém saiba, porque eu morria de medo. Assim, eu estava querendo ter Deus na minha vida, assim, para evangelizar, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito despreparado. Quem confiou em mim, mais do que eu mesmo, no princípio foi você e foi a Mari, que estavam para cima, me chamaram para esse grupo. Você me chamou para fazer a escola de pregadores. Quando acabou a escola de pregadores, você falou assim, Wesley, você vai liderar a parte de dinâmica do querigma. Você estava retornando. Falei, mano do céu. E a gente tinha várias reuniões no seu quarto, Fernandão. A gente saía aleluiado. E você dando munição para mim e eu carregando a arma e a gente minha mãe ia. ficava assustada, e porque assim, a gente ficava no quarto lá gargalhando e gritando. E aí eu colocava a cabeça para fora do quarto e via minha mãe assustada, assim, porque o que esses dois estão fazendo aí trancados no quarto? não, eu não sabia, meu. Assim, eu tava assim, tipo, uma injeção na veia que eu não sabia, tipo, era uma adrenalina. E eu tava amando aquela realidade, eu tava amando as novas amizades, sabe? Era outra coisa diferente, mas sempre também respeitando todos os meus amigos, porque, Wesley, há quem teve na época que perguntou, mas e seus amigos que não são da igreja, né? E aí, você vai largar eles? Muito pelo contrário. Através de Deus eu aprendi a amá-los ainda mais, a respeitá-los ainda mais, a entendê-los ainda mais. Tanto que eles são meus amigos até hoje, sem nenhuma distinção. E eles me respeitam muito, né? Muitos deles que, tipo, não têm uma vida praticada, acreditam em Deus, amam a Deus, mas não têm uma religiosidade, eles pedem oração para mim em diversas formas, porque eles acreditam na minha... Na época, é claro, zoavam, brincavam, era coisa de amigos mesmo, todos imaturos, né? Mas hoje acreditam, né? E eu falei, meu Deus. Aí eu vi que era juventude. Por quê? 3 aspectos em menos de 3 meses que eu trabalhei com esse primeiro retiro. Vocês terem me enviado lá, junto com a Ilma, pra gente tá à frente de uma pequena parcela de jovens para servir no acampamento, né? Foi. Uma determinada equipe. A gente voltou com eles, cuidando deles aqui. Logo em fevereiro foi o querigma, em janeiro para fevereiro foi o querigma, em 2015. Eu falei, meu Deus, a juventude é o meu chamado, né? E aí o padre Wagner começou, enfim,
acreditar em mim como vocês acreditavam, leigos, né, da paróquia, que assumiam lideranças na igreja, começou a acreditar em mim. E aí começou vendo que eu falava assim pra tudo, Fernandão. Ô Wesley, vamos fazer não sei o que, não sei o que? Sim. Vamos não sei o que, não sei o que, não sei o que? Sim. E sempre aquela necessidade, meu Deus, eu quero ajudar a minha igreja, eu quero ser comunidade. E eu não me sentia comunidade. Até que o padre me falou, Wesley, eu vejo que você faz tudo, mas ao mesmo tempo não faz nada. Porque você não tem uma pertença, você não tem um ministério, você não assume uma responsabilidade. Você fica pulando de galho em galho, né? E eu falei, meu Deus, é isso mesmo, eu não estou fazendo direitinho, né? Como as pessoas estão fazendo. E aí o padre Wagner falou assim, Wesley, você vai ser catequista de jovens, da Crisma. Aí eu perguntei, de criança? Porque eu falei, criança não sabe de nada tanto quanto eu, dá pra ser. Ele, não, eu quero você com jovens, você tá trabalhando com jovens. E na época a Mari era coordenadora paroquial. A Mari falou, vem nego, vamos comigo. E eu falava, meu, eu não sei nada, vai ter que estudar tudo de novo, tem que ter preparação, tem que ter não sei o quê. Mas aí o que acontecia, Fernandão? E muitas vezes pode acontecer com as pessoas. Meu Deus, quando você assume, né, uma posição com Deus e quando você assume esse comprometimento com Ele, como fazer? Como se realizar? Eu vejo que, pelo menos na minha vida, né, já que é o meu testemunho, foi o meu coração aberto para Deus. Né? Eu via que, tipo, Deus é aquele... Às vezes a gente usa essa palavra como um clichê, né? Que Deus capacita os escolhidos, mas, de fato, é uma essência transbordante quando você fala, eu estou com o meu coração, né, livre acesso para Deus. Então, a forma de eu falar sempre assim, estar disposto a caminhar no reino de Deus com pessoas que acreditavam, fez com que eu aprendesse. Hoje eu não sei como eu aprendi, mas foi indo. Foi a dedicação, o comprometimento, né? Às vezes o senso do medo, do receio, porque é bom você ter medo, é bom você ter receio, porque você cria uma responsabilidade e uma credibilidade com aquilo que você está colocando, porque realmente não é só você falar sim e estar lá no oba-oba, mas Deus é uma pessoa séria, né? E que espera o melhor da gente para com Ele. Então existia essa questão do comprometimento. E eu falei, meu Deus, está acontecendo. Quando eu fui ver, eu era catequista. Quando eu fui ver, eu estava frequentando os 2 grupos de jovens da paróquia. Então, hora eu estava lá, no sábado eu estava em um, nos Filhos do Altíssimo, domingo eu estava nos Jovens Arcanjos. E quando eu fui ver, eu não conseguia mais lembrar quem era o Wesley de antes. Né? Eu paro para poder saber quem é o Wesley, eu tento lembrar o que eu fazia quando eu paro para esses momentos para poder falar da minha vida. Caso contrário, eu não sei, eu me pego sem saber o que eu fazia, qual era a minha proporção, o que eu me doava, né? Eu não sabia. E aí Deus foi tomando conta. Então eu fui trabalhando com jovens, fui trabalhando com Crisma, fui trabalhando nos eventos que a paróquia proporcionava. Né? O fato de ter sido bem acolhido também é algo muito pontual. A igreja ela precisa sim ser acolhedora. Porque caso contrário, se você está ali disposto a amar um Deus vivo e você precisa da sua igreja para poder alimentar e você não encontra um respaldo, você não encontra uma acolhida, você vai ser levado pelas tentações. Obviamente, tudo deve ser aquecido. É uma engrenagem. Tudo, inclusive a nossa fé. Então, o fato de ter pessoas que me acolheram, que me receberam de braços abertos, não digo que facilitou, mas digo que alcançou algo que talvez, se eu estivesse sozinho, eu não conseguiria nutrir isso por muito tempo. Né? Eu poderia ser mais um irmão que viveu a realidade linda na minha vida, mas que eu não soube colocar em prática, como a parábola do semeador. Né? Eu poderia ter ficado num solo pedregoso, espinhoso, e não num solo fértil. Então a possibilidade dos meus irmãos terem me ajudado me tornou um solo fértil, um solo sagrado. Né? E isso fez com que eu continuasse nesse caminho de Deus. Não sei se o padre Diogo continua aqui com a gente, mas numa formação que eu participei com ele, eu lembro que ele colocou claramente essas palavras e que vai de encontro com aquilo que a gente está pregando hoje, Fê. Uma vez que você tem um encontro profundo com Deus, uma experiência profunda com Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu estava ali no meu primeiro ano ali dentro da igreja, falei, nossa, meu Deus do céu, é isso. Não significa que essa palavra, Fê, vai me impedir de eu cair, de eu falhar, de eu pecar e de cometer as minhas mazelas. Muito pelo contrário. Mas o fato de eu ter tido um encontro verdadeiro com Deus vai me alicerçar a sempre voltar para o caminho dele. A sempre lutar contra o pecado. A nunca fraquejar, a nunca desanimar, mas resistir contra as tentativas. Pelo fato de eu viver uma vida
de conversão não me faz rezar menos por ela, ou de eu pedir pelos meus amigos. Eu sempre tenho que manter isso. Porque existe um homem velho, existe uma pessoa que não está feliz com a vida que eu estou levando. Né? E se eu acredito e amo tanto verdadeiramente Deus, eu preciso acreditar que há pessoas que não amam a Ele e que não me veem feliz amando Ele. Né? Então era necessário. Então, realmente isso. Se eu fraquejar, porque eu errei. Mas você errou desde 2014? Errei bastante. Como eu errei? Às vezes eu me olho no espelho, eu acho que você usava essa expressão. Às vezes eu me sinto um bosta. Porque eu errei, eu falhei. Mas isso não me faz ser menos de Deus. Porque eu enxergo naquele momento, porque Deus não está me acusando. Naquele momento Deus não está me acusando. Ele está fazendo eu ter um exame de consciência para voltar para o colo dele. Que é um local que eu não devo sair nunca. Não é mesmo? Então aí vem as palavras do Padre Diogo. Você nunca mais vai ser aquela pessoa. Você mudou para sempre, meu irmão. Você mudou para sempre. Né? Que é a questão da fé, da conversão, da consistência, que é aquilo que você dá para o seu propósito, a sua entrega, né? Então, ali passou todo o ter sentido. E é fato. Eu passo me perguntando, né? Meu Deus, por que eu não enxerguei Deus antes? Né? Ele sempre esteve ali com o braço erguido. Por que eu não fui até Ele antes? Essas são as perguntas. Mas aí você, dentro da sua vida orativa, dentro do seu relacionamento com Deus, eventualmente você consegue enxergar que há um momento para tudo. Talvez se Deus tivesse me resgatado lá, eu não teria suprido as necessidades que Ele tinha para minha vida, para me usar, para realizar as obras que Ele queria na minha vida. Talvez não era aquele momento, era aquele, que é esse. E o tema do meu acampamento, Fernandão, era santifica-me. Eu só entendi a letra do meu acampamento meses depois, que eu fui entender o que aquela música queria para mim, né? O que aquela música exigia de mim, que era me santificar. Wesley, você é um santo? Obviamente que não. Na verdade, todos nós somos chamados a viver uma vida de santidade, né? Quando existe um convite, quando o Padre o Paulo II nos faz um convite, não é um convite que ele é distante da nossa realidade. Não é. Para a gente se torna receoso porque a gente desconhece. Mas ser chamado a viver a santidade é quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você respeita e ama o ser humano como a ti mesmo. Então não são tarefas impossíveis. São difíceis através do momento em que você se predispõe a realizá-las. Aí ela se torna dificultosa, mas não é uma realidade impossível. Então todos nós, a partir do momento quando conhece de fato, verdadeiramente, o que é esse chamado, a gente passa a lutar por ele. Né? Ser chamado a viver uma santidade. Eu não preciso operar milagres e curas naturais e evidentes para um ser humano para eu ser um santo. Mas a partir do momento em que Deus me deu o poder de rezar por aquelas pessoas e eu rezo por essas pessoas, eu me torno na busca da santidade. Né? Porque se eu estou rezando por aquela causa está me fazendo ser uma pessoa mais santa, naturalmente. Então, você se entrega de forma genuína para aquela pessoa, ou até mesmo para você mesmo, né? Nas suas orações pessoais, né? Seja em agradecimento, em pedidos, mas você pauta um relacionamento com Deus, e nada, nem mesmo essa vida pandêmica que a gente está vivendo, te desfavorece ou te deixa para trás diante de Deus, você está movido de fato, a viver uma vida de santidade. Então, quando você passa a saber o conhecimento dessa palavra, todos nós temos essa possibilidade, né? A gente, às vezes, acredita que, na palavra de Mateus, quando Jesus estava pescando os seus homens, em determinado momento ele fala, não lembro para qual apóstolo, talvez você vai lembrar, que, eu acho que foi para Pedro, abandona tudo e vem comigo, né? Pega a tua cruz e me carrega, abandona todo mundo. Às vezes, para quem está lendo aquela passagem pela primeira vez, acredita que foi um pedido egoísta, né? Mas se você traz para nossa realidade, quando Deus fala largar tudo, não é para você largar tua esposa, largar tua filha, largar teu emprego. Ele não quer que você passe fome. Ele quer que Deus seja a sua prioridade acima de tudo. Ele quer que você coloque Deus em todas as coisas. E aí a gente consegue colocar isso também. Não é um pedido egoísta. É algo que você consegue interpretar e conseguir viver. Meu Deus, eu consigo colocar Deus sobre todas as coisas. Se eu tenho um alimento, eu sei que Deus está provendo. Se eu tenho um emprego, se eu tenho saúde, se eu tenho uma noiva, que é a Juliane, eu sei que Deus me promoveu. Eu sei que Deus me promoveu. Para vocês terem uma noção, a Juliane sempre morou em Laranjeiras tanto quanto eu. Eu fui vê-la pela primeira vez no acampamento em Marília, a 500 quilômetros. Eu olhei a Juliane lá,
Olhei, pá. Ela me olhou também, pá. Em determinado momento ela quis distância de mim lá do acampamento, pá. E hoje ela vai casar comigo, entendeu? Pra quem queria distância de mim. E a gente começou a partir do momento em que você vive seu acampamento, você retorna para ele em alguns momentos, né? Que é um pós que a gente fala dessa obra de evangelização. Uma continuidade aqui fora. Então eu passei a viajar com a Juliane e a conhecê-la melhor. Falei, meu Deus do céu, essa menina ser bonita, ela é inteligente, ela é para cima. E eu comecei a me apaixonar por ela. E você era um dos poucos que sabiam, né, Fernandão? Você, o Zé. Eu falei, meu Deus. Comecei a me apaixonar por ela, né? E aí, quando eu comecei a contar para minhas irmãs, que eu comecei a me apaixonar por ela, as minhas irmãs falou assim, Wesley, toma cuidado, né? Porque a Ju, ela é da igreja, ela já é de comunidade. Se você conseguir conquistá-la, você não vai ter uma vida que você tinha antes, né? Você está disposto a viver uma castidade, por exemplo? Eu falei, nem sabia o que era castidade direito, né? Nem sabia o que era isso. E eu falava, não, isso aí eu deixo para depois, né? E aí eu fui cada vez mais admirando ela. A gente tinha uma amizade muito grande, ela me respeitava, me admirava muito, tanto quanto eu. Então existia uma reciprocidade, era um amor mútuo que a gente tinha. Só que ela passou a me chamar de irmão. Ali acabou comigo. Como que eu vou namorar uma irmã? Né? Então ela me chamava de irmão para lá, irmão para cá, e eu não correspondia a esse afeto de irmandade. E eu passei a parar, não queria chamar ela de irmã. Então ela percebeu e ela achou que eu não a via ela como uma amiga. Realmente não, mas como uma mulher. E aí, enfim, foi conversa vai, conversa bem. Me declarei para ela certo dia. Ela falou assim, Wesley, precisamos rezar para saber o que Deus quer. Era uma realidade totalmente diferente. Eu nunca tinha rezado para poder ficar com alguém. O que era isso? Rezar para alguém, né? Meu Deus, eu vou rezar lá, Juliane vai rezar para lá. O que vai acontecer com isso, né? E eu lembro que a Tassi, uma vez, eu estava ficando com uma menina e na época, né? Quando eu tinha acabado de sair do meu acampamento, aí a Tassi me perguntou, nunca ninguém tinha feito essa pergunta, eu nem ligava pra isso, ela perguntou, Wesley, e essa menina que você tá ficando? Eu falei que era o nome, onde eu conheci, e ela me perguntou, essa menina que você tá ficando é a Maria que você pediu pra Deus? Aí eu fiquei assim, estático. Eu falei, meu Deus. Eu sabia que não tinha nada a ver, porque eu nem era muito apaixonado, né? Tava porque era uma relação boa, harmoniosa. Mas falei, não é isso, cara. E eu preciso, né? Tipo, se eu for entrar num relacionamento, eu preciso entrar num relacionamento que eu possa compartilhar experiências, que a gente pode crescer junto com Deus. E aí, meses depois, eu enxergava isso na Ju também. Além de ser bonita, além de ser inteligente, e além de ter uma vida de oração, eu falei, essa mulher que eu quero. E ela era coordenadora do grupo de jovens que eu frequentava. Aí eu falava para meus amigos depois, né? Que todo mundo já estava sabendo, já. Era muito buchicho também na igreja. E aí eu falava, mano, eu vou ficar com aquela morena ainda. Aquela nossa coordenadora, pá, não sei o que, me achava, nem... Enfim. E eu lembro quando eu dei meu primeiro beijo na Juliane, meu filho, depois de 40 dias rezando, primeiro beijo, hein? Pra dar um beijo tinha que rezar. Eu acordei a Suelen na madrugada, minha irmã morava comigo, não era casada. Eu falei, Suelen, não sei o que, ela, o que foi? Wesley, morreu alguém? O que tá acontecendo? Eu falei, eu beijei a Juliana. Ela, Wesley, pelo amor de Deus. Mas ela ficou feliz, porque ela sabia o quanto que eu queria isso. Mas ela, Wesley, não dava pra me contar quando a gente acordasse, de madrugada. Enfim, e aí a gente começou a namorar, nos noivamos, hoje a gente tem uma data marcada pro nosso casamento, né? Sempre colocando Deus na primeira pessoa, enfim. Com a primeira pessoa do nosso relacionamento, e é uma coisa linda, que a gente foi crescendo junto, a gente foi amadurecendo espiritualmente junto, a gente foi rezando um pelo outro juntos. Então foi uma coisa linda, assim, de se ver mesmo. E algo que a gente pediu, de fato, para Deus, né? Que fez com que a gente, hoje, pudesse saber o que a gente quer para nossa vida dentro de um relacionamento, quando a gente se casar, quais são os propósitos que a gente quer realizar, quais são os nossos planos, de que forma que a gente quer viver o nosso casamento, de que forma que isso está lidando. Então faz um crescimento. Então eu cresci muito também na pessoa da Ju, porque quando eu comecei a namorar com ela, eu tinha tipo 1 ano de vida convertida. Então com a Ju eu aprendi e tive muito força para lutar contra os meus anseios, contra os meus impulsos, contra as tentações. Então isso foi uma junção tão grande do amor de Deus,
era uma evidência de Deus tê-la colocado na minha vida e ter com que esse relacionamento tivesse sido concluído, né? E aí, a questão da conversão, a questão de você conhecer tantas pessoas lindas, maravilhosas, conhecer a história delas, nossa, foi tudo, né? Hoje eu tenho anjos na minha vida, né? Não tenho só amigos. A Rose, não sei se ela tá aqui ainda, a Rose eu chamo ela de, até hoje, minha anja, porque eu sempre buscava reforço e ajuda nela em tudo, e ela sempre me conquistava com o olhar dela acolhedor, é uma das pessoas mais acolhedoras com o olhar. Então eu aprendi tanta coisa com a Rose. Às vezes eu achava que eu estava indo por um caminho, ela falava, Wesley, não é esse, é outro. E era lindo, assim, era incrível. E aí, através da experiência mesmo, eu fui me conhecendo. Hoje eu não sei mais quem era o Wesley de antes, mas hoje eu sei o Wesley que eu sou e o Wesley que eu quero continuar sendo, né? E quando eu me dei fé, eu falei, meu Deus, para você ter uma noção, eu começava a falar de Deus publicamente nos grupos de jovens, em alguns, né, grupos de oração, mas eu não tinha a coragem, Fernandão, de assumir que eu era um pregador. Eu não tinha essa coragem, porque se você vai estudar mesmo e ser quem era um pregador, aí a gente tinha os pregadores, você que me formou, tantos outros, falava, para ser aquele pregador falta muito, então eu não considero como um pregador. Mesmo falando de Deus, da minha forma, enfim, eu não conseguia, porque eu via que um comprometimento com Jesus era muito grande. Uhum. E eu não que me sentia inferior, mas eu me sentia que eu tinha que estar muito mais preparado. Né? E viver muito, 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 muito aquilo. Não que eu dava um contra-testemunho, mas eu precisava me aperfeiçoar. Então eu não acreditava nisso. Então as pessoas ao meu redor, os meus amigos, as pessoas da nossa comunidade, acreditaram em mim primeiro do que eu mesmo. Porque eu não queria isso. Né? Se eu tinha um convite para pregar e eu aceitava, porque eu não sabia falar não e eu queria mesmo ir, eu falava para as pessoas quando eu ia, para rezar por mim, que eu ia fazer uma reflexão. Eu não conseguia falar que eu ia pregar, que eu via que o comprometimento era muito grande, né? Então, isso eu fui assumindo aos poucos na minha vida, né? Aos poucos. E aí, claro, também, as pastorais. Por que é importante, a partir do momento que você vive uma conversão, de você não estar só? Quando eu digo não estar amparado numa igreja, né? Viver aquela mística de Jesus na nossa vida. Porque a igreja, ela te proporciona vários relacionamentos, né? Vários momentos para você estar com Deus de maneira efetiva, tanto servindo quanto bebendo da graça de Deus. Então, a igreja ela proporciona esses momentos para a gente nos solidificar. A questão do acampamento, a forma como ele veio para Caieiras, fazia com que a gente exercesse de forma genuína e em conjunto essa força de anunciar o reino de Deus através desta obra. Então tudo isso, você era movido por isso e você ia criando laços, você ia criando mais intimidade com Deus, você ia cada vez mais se entregando. Quando você vai ver, você está tomado. E era exatamente aquilo que Deus queria fazer na tua vida. Entendeu? É isso e pronto, acabou. E você não larga. Você não larga, você não consegue. E é que eu levo para minha vida. Eu não sei se eu falei demais. Falei.